Mas nós vamos agora a São Paulo, conexão com o economista André Saconato, que já conversou conosco, desculpe, no início do mês, nos dando um ambiental de outras questões econômicas, mas acontece que ontem o Banco Central divulgou o índice de atividade econômica do ano de dezembro de 2024 e, consequentemente, a alta no ano, que foi muito significativa e além das expectativas do mercado. Foi 3,8% crescimento do produto interno bruto, ou seja, projetando isso. E eu gostaria que, na medida do possível, o André nos explicasse qual é o peso disso para este ano de 2025. Se nós realmente tivermos um crescimento do PIB aferido, divulgado pelo IBGE, de 3,8%, o que isso pode impactar nos vieses econômicos deste ano que estamos aí a recém no segundo mês. André, bom dia. Bom dia, Toné. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. É um prazer estar de novo com vocês aqui, né? Desfilando meu sotaque paulista. Vocês devem perceber facilmente, né? Mas é um prazer a gente estar de novo falando. Bom, em relação à sua questão, eu acho que nós economistas, dizemos que existe análise de perspectiva e análise de retrovisor, né? Esse dado de 3,8% do IBCBR, só para o ouvinte entender o que é o IBCBR, né? É um índice do Banco Central que tenta fazer uma próxima aproximação do PIB e com divulgação mensal. O PIB só vem de 3 em 3 meses, a divulgação do PIB é trimestral. E o Banco Central tem que fazer a decisão dele de um mês e meio, naquelas reuniões do Copom, se aumenta ou não os juros. Portanto, ele faz uma proxy mensal para ter uma ideia melhor de como a economia está aquecida ou não, se necessita aumento ou não de juros. Esse 3,8 é uma análise de retrovisor. Foi o que aconteceu em 2024, com as condições que nós tivemos em 2024. O que isso representa para 2025? Eu acho que muito pouco em relação à perspectiva, Toné. Por quê? Porque 2025 vai ser um ano muito mais desafiador do que 2024 para o crescimento da economia brasileira. Dificilmente nós vamos repetir esse 3,8. Por quê? Quais são os motivos? Muito desse 3,8 vem de estímulos fiscais do governo. O que significa isso, para a gente entender? Significa que o governo gastou bastante. Nós tivemos uma arrecadação recorde, nunca se arrecadou tanto no Brasil, e mesmo assim nós tivemos um déficit, que segundo o governo é de 0,4%, mas segundo cálculos dos economistas, muita coisa, muito gasto foi tirado desse cálculo e deve ter ficado aí entre 1,5% e 2% do PIB. E segundo que o juro era menor, justamente com a inflação não estava incomodando tanto. 2025, o governo vai ter que ser mais comedido nos seus gastos e os juros vão estar maiores. Sem contar o fator Trump, que nós conversamos no nosso último bate-papo, que também gera um pouco de incerteza. Para a gente ter uma ideia, em dezembro, né, se eu pegar o índice de dezembro em relação a novembro, foi uma queda de 0,73%. Esse mesmo índice, quanto o mercado esperava uma queda de 0,4%, ou seja, já demonstra aqui na margem nos últimos meses que a gente vai ter uma desaceleração. Mas, André, então a base também de cálculo de 2024 vai ser uma base maior e para poder superá-la nós teríamos que ter uma aceleração da economia que iria na contramão da ideia do Banco Central, que é segurar a atividade para segurar a inflação. Muito bem pontuado, né? Muito bem pontuado, exatamente isso. A nossa ideia é que, como está hoje a economia, nós estamos com um sobreaquecimento. Para o ouvinte ter uma ideia, a previsão de inflação para 2025 está batendo 6%. Nós sabemos que está muito acima tanto da meta, que é 3, quanto da banda superior da meta, né? O Banco Central ele tem 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, para não precisar acertar na mosca. Então, a banda superior é 4,5 e a perspectiva é de 6.
Então, provavelmente não, certamente nós estamos num ambiente sobreaquecido. Os últimos dados de inflação mostram que, por exemplo, serviços continuam aquecidos. E por que eu falo de serviços? Serviços mostra muito bem se a economia, se as pessoas estão consumindo demais ou não. Porque serviço você não consegue importar, né? Então, assim, se as pessoas estão consumindo serviço, isso bate diretamente no preço e na inflação e na perspectiva. Então, é bem provável que o Banco Central tenha que desaquecer a economia. Já estamos com 13,25 de taxa Selic, já é a maior taxa real, né, descontada da inflação do mundo. Já temos mais contratado um ponto para 14,25. Então, isso mostra que 2025 é muito mais desafiador para o PIB. Não deve ser negativo, não devemos ter uma retração do PIB, mas não deve chegar nem na metade do que nós tivemos em 2024. Estamos conversando com o economista André Saconato, assessor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Sempre agradecendo a sua participação. Quero colocar aqui um componente que é motivo de uma das manchetes principais do jornal Zero Hora de Porto Alegre, que fala sobre a menor taxa de desemprego ou desocupação, como o IBGE diz, da população entre 18 e 24 anos, que caiu para 9,1% no estado gaúcho. Um índice melhor que esse só aconteceu em 2012. O emprego como um todo, ele contribui para quê na economia, André? Outra ótima questão. Como que a gente molda, né, esse desaquecimento em 2025, né? A gente imagina que já vai começar 2025 lá para baixo, as pessoas vão consumir menos, as empresas vão produzir menos. Não. Na realidade, nós temos, como você falou, um mercado de trabalho muito aquecido, tá? As leis no Brasil de demissão e de contratação são muito rígidas. Então, o que acontece? O mercado de trabalho ele demora mais a responder a quedas e aumentos na atividade econômica. Por exemplo, quando você desacelera a economia, o mercado de trabalho demora mais para absorver essa desaceleração. E como você disse, o mercado de trabalho está muito aquecido. Então, provavelmente o que deve acontecer no primeiro semestre, ainda nós temos pouquíssimo desemprego, não é só a taxa de desemprego entre 18% e 24% no Rio Grande do Sul, mas toda a taxa de desemprego, 18 a 24, desculpa, anos no Rio Grande do Sul, mas toda a taxa de desemprego no Brasil está muito baixa. O desemprego é praticamente o menor da série histórica em todo o Brasil, desde o sul até o norte do país. Isso gera um aquecimento e por um lado, vai fazer com que a economia demore um pouquinho para desacelerar, a desaceleração provavelmente mais forte vai ser no segundo semestre, mas complique ao trabalho do Banco Central, já que o rendimento real, ou seja, o que as pessoas estão ganhando, está subindo mais do que a inflação, e aí você tem um consumo maior. Então, provavelmente a desaceleração vai ser mais forte no segundo semestre do que no primeiro, justamente porque o mercado de trabalho ainda continua bom. André, não posso perder a oportunidade, na nossa outra conversa aqui com os ouvintes, os prezados ouvintes da Rádio Vale, nós abordamos especificamente o governo do novo presidente dos Estados Unidos. Já se passaram aí 3 semanas desde que nós conversamos, o Trump já tomou algumas medidas. Qual é a posição, ou qual é o sentimento agora, depois de mais algumas colocações aí do presidente Donald Trump para o mundo inteiro? Olha, Toné, é muito interessante isso, porque na realidade o Donald Trump, o presidente Donald Trump, ele vive mais de retórica do que de fatos, né? Eu vou dar um exemplo para você. O número de imigrantes deportados, a média nesse primeiro momento do governo Trump é menor do que a média geral do governo Biden. Mas para nós, para o mundo, parece que ele deportou metade dos Estados Unidos. Ele joga muito com a retórica, né? Aí ele mostra imagens de imigrantes deportados, algemados, uma fila gigante entrando em aviões, etc, etc. Com as tarifas, está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Ele joga um problema muito grande nos noticiários, depois ele negocia e diminui.
Outro exemplo para o nosso ouvinte entender. Ele falou: não, olha, eu vou aumentar as tarifas do Canadá. E aí o Canadá falou: mas o que você quer de nós? Ele falou: eu quero que vocês protejam a fronteira contra a entrada de fentanil, que é uma droga que está assolando os Estados Unidos. Não entra droga pelo Canadá. Não entra. Aí o Canadá falou: tá bom, nós vamos proteger. Põe mais um soldadinho lá e resolveu a questão. Então o Trump tem muito de retórica. Eu acho que o presidente Trump não vai ser o candidato Trump, vai ter sim muita bagunça, como nós estamos vendo, mas ele quer jogar. É aquela ideia do bode na sala, né? Você coloca o bode na sala, depois você cobra um prêmio por tirar. Então é mais ou menos o que a gente está vendo até então. Óbvio que vai ter bagunça, as taxas de juros do mundo ficam todas malucas, porque não sabe o que ele vai fazer da agora em diante, mas ele tem muito dessa. Ele tem que ganhar mais a batalha retórica do que a batalha factual. André, existe, já que falaste aí do Canadá, ontem nós destacamos aqui uma matéria que analisava as consequências para a imagem dos Estados Unidos, para os americanos de modo geral. No Canadá, na quinta-feira da semana passada, houve um confronto de hóquei no gelo, que os canadenses gostam muito, os americanos também, né, entre a seleção americana e a seleção canadense, lá em Montreal. E aí, quando chegou a hora do hino dos Estados Unidos, os canadenses vaiaram, o que é uma coisa muito rara. Diz que foi um desconforto ali para a seleção de hóquei americana ter que ouvir o hino nacional que eles prezam tanto sendo vaiado. Quer dizer, Estados Unidos, com essa falação toda do Trump, vai ter uma consequência negativa para sua imagem? Sem nenhuma dúvida, Tony. Na geopolítica, existe um termo que nós chamamos de soft power, que é o poder que o país tem de imposição cultural, de resolver conflitos sem usar a força, né? Que o país ser respeitado. Agora, por exemplo, na guerra da Ucrânia, quem está entrando muito mais fortemente, digamos assim, nas negociações de paz? A China. Porque, como o presidente Trump é muito próximo do presidente Putin, o presidente Zelensky da Ucrânia não confia mais nele. O que está acontecendo, muito provavelmente vai acontecer, é que a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos nesses organismos multilaterais que os Estados Unidos está desprezando, ONU, OMC, etc, etc. Nós tivemos um evento na FEComércio essa semana passada, em que o palestrante falou: quem a primeira pessoa que mais comemorou a vitória do presidente Donald Trump foi o presidente chinês Xi Jinping, porque ele vai assumir esse soft power. Quando alguém vai o hino americano, qual é a mensagem que está passando? Eu não confio mais em você como uma superpotência, como alguém que pode resolver conflitos, como alguém que pode me guiar culturalmente, etc, etc. É óbvio que as pessoas vão querer continuar indo para Nova York e não vão para Pequim ou para Disneyland e não vão para Pequim. Mas, em termos de soft power geral, eu acho que a China vai tomar muita posição dos Estados Unidos. Isso é muito ruim para o Ocidente. André Saconato, assessor, economista da Federação do Comércio e Bens e Serviços e Turismo de São Paulo. Muito obrigado pela disponibilidade. Assim, desculpe se a gente amplia o leque das perguntas, mas nós não podemos perder a oportunidade. Imagina, é sempre um prazer muito grande estar com vocês, né, com os ouvintes da Rádio Vale. E se precisar, por favor, nos chame, que esse bate-papo é muito gostoso.